Capítulo 2. Utilize o princípio do Mastermind. P. Chegamos agora ao segundo princípio, que você chamou de Mastermind. Poderia por favor definir o que quer dizer com o termo Mastermind, de modo que todos nós tenhamos um entendimento claro do que significa. R. Mastermind é uma aliança de duas ou mais mentes, trabalhando juntas em espírito de perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. P. Quer dizer que a simples escolha de um objetivo principal de vida não é por si só suficiente para garantir o sucesso. R. Para alcançar seu objetivo principal, caso este seja de proporções acima da mediocridade, um indivíduo deverá relacionar-se com os membros de sua aliança de Mastermind de maneira que usufrua do benefício integral de seus cérebros em espírito de harmonia. A incapacidade de compreender a importância da harmonia e da simpatia pelo objetivo da parte de cada membro de uma aliança de Mastermind custou a muitos homens suas chances de sucesso nos negócios. Um indivíduo pode reunir um grupo de homens cuja cooperação ele parece ter, e talvez tenha na superfície, mas o que importa não é a aparência superficial, e a atitude mental de cada membro do grupo. Antes de que qualquer aliança possa constituir um Mastermind, todos os homens do grupo devem ter o coração e a cabeça em afinidade absoluta com o objetivo da aliança e devem estar em perfeita harmonia com o líder e com todos os outros membros da aliança. P. Acho que entendo seu ponto, mas não vejo como um homem pode ter a certeza de estar induzindo seu associado a trabalhar com ele em perfeita harmonia, em uma aliança de Mastermind. Poderia explicar como isso é feito? R. Claro, posso dizer exatamente como relações harmoniosas são estabelecidas e mantidas. Para começar, lembre-se de que todas as ações do ser humano baseiam-se em um motivo definido. Somos criaturas de hábito e motivo. Começamos a fazer alguma coisa por causa de um motivo. Continuamos a fazê-la tanto pelo motivo quanto pelo hábito. Mas pode chegar o tempo em que o motivo é esquecido e continuamos por causa do hábito estabelecido. Há 9 principais motivos aos quais as pessoas reagem. Vou descrevê-los e então você verá por si como os homens são influenciados a trabalhar com os outros em espírito de harmonia. No início da organização de um grupo Mastermind, o líder deve selecionar primeiro os membros que têm capacidade de fazer o que lhes será exigido e em segundo lugar os homens que vão reagir em espírito de harmonia com o motivo específico proposto a eles em troca de sua ajuda. P. Acredito que em ocasiões anteriores você tenha se referido a esses 9 grandes motivos de ação voluntária como o alfabeto do sucesso. Agora começo a entender por que os descreve assim. Poderia nomeá-los? R. Aqui estão os 9 motivos. A combinação de alguns deles cria a força motriz por trás de tudo o que fazemos. 1. A emoção do amor, o portal para o poder espiritual. 2. A emoção do sexo, que, embora puramente biológica, pode servir como um poderoso estimulante para a ação, quando transformada. 3. Desejo de ganho financeiro. 4. Desejo de autopreservação. 5. Desejo de liberdade de corpo e mente. 6. Desejo de autoexpressão, levando a fama e reconhecimento. 7. Desejo de perpetuação da vida após a morte. Os últimos 2 motivos são negativos, mas muito poderosos como estimulantes à ação. São eles: 8. A emoção da raiva, muitas vezes expressa como inveja ou ciúme. 9. A emoção do medo. Essas são as 9 principais abordagens para todas as mentes. O líder de uma aliança de Mastermind bem-sucedida deve depender de um ou mais desses motivos básicos para induzir cada membro de seu grupo a cooperar em harmonia da forma necessária para obter o sucesso. P. Em sua vasta experiência, quais você diria que foram as emoções que provocaram a maior reação? R. Os 2 motivos aos quais os homens reagem mais generosamente em alianças de negócios são a emoção do sexo e o desejo de ganho financeiro. A maioria dos homens deseja dinheiro mais do que qualquer outra coisa, mas com frequência o querem principalmente para agradar a mulher que escolheram. Aqui, portanto, a força motivadora é tripla: amor, sexo e ganho financeiro. Há um tipo de homem, no entanto, que trabalhará mais arduamente por reconhecimento do que por ganho financeiro. P.
Parece que o indivíduo que consegue formar com sucesso uma organização de homens em uma aliança de Mastermind deve conhecer muito bem a espécie humana. Poderia explicar como conseguiu escolher com êxito os homens do seu grupo de Mastermind? Você os escolheu à primeira vista ou pelo método de tentativa e erro, substituindo aqueles que se mostraram inadequados à finalidade para a qual foram escolhidos? Nenhum homem é suficientemente inteligente para julgar outros à primeira vista com precisão. Existem certos indicadores superficiais que podem ser sugestivos das habilidades de um homem, mas há uma qualidade mais importante do que todas as outras como fator decisivo do valor de um homem como membro de uma aliança de Mastermind. E essa qualidade é sua atitude mental em relação a seus associados. Se a atitude mental é negativa e ele tem a tendência de ser egoísta, autocentrado ou provocativo de forma hostil nas relações com outros, não se encaixará em uma aliança de Mastermind. Além do mais, se tal homem permanecer como membro de um grupo de Mastermind, sua influência poderá se tornar tão obstrutiva aos outros membros que ele destruirá a utilidade deles, bem como a sua própria. Alguns dos membros do nosso grupo de Mastermind vieram de nossos quadros de trabalhadores depois de terem demonstrado sua capacidade. Outros foram trazidos de fora pelo método de tentativa e erro. Alguns dos homens mais capazes do nosso Mastermind começaram de baixo e trilharam seu caminho até o topo trabalhando em muitos departamentos diferentes de nossa indústria. Tais homens conhecem o valor da harmonia e do esforço cooperativo. Esse é um dos segredos de sua habilidade em se promover a altas posições. O homem que tem qualquer tipo de capacidade, além da atitude mental correta em relação aos associados, é geralmente encontrado no topo da escada. Não importa qual seja a sua ocupação, há um grande prêmio pela eficiência somada à atitude mental correta. Gostaria que você destacasse esse fato na apresentação da filosofia da realização individual. E quanto ao indivíduo que organiza um grupo de homens em uma aliança de Mastermind, não é necessário que seja um mestre na área em que atua antes de poder gerenciar outros com sucesso. Sei muito pouco sobre as normas técnicas da produção e comercialização de aço. Não é essencial que eu tenha esse conhecimento. É aqui que o Mastermind mostra-se essencial. Estou cercado por mais de 20 homens cuja combinação de educação, experiência e habilidade me dá o benefício integral de tudo que se sabe até o momento sobre a fabricação e a comercialização do aço. Minha tarefa é manter esses homens inspirados pelo desejo de fazer o melhor trabalho possível. Meu método de inspiração pode ser facilmente rastreado até as 9 motivações básicas, especialmente ao desejo de ganho financeiro. Tenho um sistema de compensação que permite a cada membro do meu grupo de Mastermind decidir qual será a sua recompensa financeira. Mas o sistema está concebido de maneira que, além de um certo salário máximo estabelecido para cada homem, o indivíduo deve dar prova definitiva de merecer ganhar mais do que aquele valor antes que possa receber. Esse sistema incentiva a iniciativa individual, a imaginação e o entusiasmo e leva ao desenvolvimento pessoal e crescimento contínuos. Lembre-se, meu objetivo principal de vida é o desenvolvimento dos homens, não apenas o acúmulo de dinheiro. O dinheiro que possuo veio como uma recompensa natural por meu esforço no desenvolvimento dos homens. Você afirma que todo sucesso de proporções notáveis é resultado da compreensão e da aplicação do princípio do Mastermind. Não existem algumas exceções a essa regra? Não poderia um homem se tornar um grande artista, um grande pregador ou um vendedor de sucesso sem fazer uso desse princípio? A resposta é pergunta, da maneira como você a colocou, é não. Um homem pode se tornar um artista, um pregador ou um vendedor sem a aplicação direta do Mastermind, mas não conseguirá tornar-se grande em nenhum desses campos sem o auxílio desse princípio. Uma providência onisciente organizou o mecanismo mental de maneira que nenhuma mente sozinha é completa. A riqueza da mente, no sentido mais amplo, vem da aliança harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando em conjunto para a realização de um objetivo definido. Existem indústrias e empresas de apenas um homem, mas não são grandes, e existem indivíduos que passam pela vida sem aliar-se com outras mentes em espírito de harmonia, mas não são grandes,
e suas conquistas são escassas. Você deve incluir na filosofia os fatores que permitem que um indivíduo eleve-se além da mediocridade. O mais importante desses fatores é a compreensão do poder que está disponível para a pessoa que combina a sua força mental com a de outras pessoas, recebendo assim todos os benefícios de uma força intangível que nenhuma mente sozinha pode experimentar. Poderia citar uma ou duas alianças de Mastermind em ação que eu possa mencionar para meus alunos nos próximos anos. Nossa forma de governo é um excelente exemplo do princípio do Mastermind em ação, combinando o esforço de cooperação harmoniosa das unidades federais e estaduais do governo. Sob essa aliança amigável temos crescido e prosperado como nenhuma outra nação conhecida. Venha até a janela e lhe mostrarei, lá no pátio ferroviário, um belo exemplo do Mastermind em ação no setor de transporte. Você verá um trem de carga sendo preparado para a partida. O trem está a cargo de um grupo de homens que coordenou seus esforços em espírito de harmonia. O condutor é o líder da tripulação. Ele só consegue levar o trem até destino porque todos os outros membros da tripulação reconhecem e respeitam sua autoridade e executam suas instruções em espírito de harmonia. O que você acha que aconteceria com esse trem se o maquinista se recusasse a obedecer os sinais do condutor? Poderia acontecer um acidente com vítimas. Exatamente. Administrar um negócio com sucesso requer a aplicação do mesmo princípio de Mastermind essencial para a operação de um trem. Quando falta harmonia entre os envolvidos na gestão de uma empresa, a falência não está longe. Você está me acompanhando? Quero que entenda isso porque trata-se da parte essencial de qualquer atividade bem-sucedida em todos os campos da atividade humana. Entendo o princípio do Mastermind, embora nunca tivesse pensado que fosse a única fonte de suas estupendas conquistas na indústria do aço e a base de sua enorme fortuna. Não é a única fonte de minhas realizações. Outros princípios que vou descrever mais adiante contribuíram para o acúmulo da minha fortuna e para a construção de uma grande indústria siderúrgica, mas são menos importantes que o Mastermind. O segundo princípio mais importante é da definição de objetivo, que já descrevi. Esses dois princípios combinados produzem o que o mundo chama de indústria de sucesso. Nenhum deles, por si só, poderia trazer o sucesso. Veja aqueles mendigos lá embaixo no trem de carga e terá um exemplo perfeito de um grupo de homens sem definição de objetivo nem Mastermind. Também é um exemplo de falta de objetivo e de coordenação de esforços. Se aqueles homens colocassem suas cabeças a trabalhar juntas, definissem um objetivo e adotassem um plano para realizá-lo, poderia muito bem ser a tripulação que opera aquele trem de carga em vez de um infeliz e miserável grupo de homens sem teto. Como é que esses homens nunca foram instruídos a respeito dos princípios da realização que você está descrevendo para mim? Por que não descobriram o poder do Mastermind como você? Não descobri o princípio do Mastermind, me apropriei dele. Tirei literalmente da Bíblia. Da Bíblia. Nunca ouvi dizer que a Bíblia ensinasse a filosofia prática da realização e do sucesso. Em que parte da Bíblia você encontrou o princípio do Mastermind? Encontrei no Novo Testamento, na história de Cristo e seus 12 discípulos. Você deve se lembrar dela. Até onde sei, Cristo foi a primeira pessoa na história a fazer uso definido do princípio do Mastermind. Recorde o poder em comum de Cristo e o poder dos seus discípulos depois de ele ter sido crucificado. Minha teoria é de que o poder de Cristo surgiu de sua relação com Deus e o poder de seus discípulos surgiu da aliança harmoniosa que tinham com ele. Ele revelou uma grande verdade quando disse a seus seguidores que poderiam realizar coisas ainda maiores, pois havia descoberto que a combinação de duas ou mais mentes em espírito de harmonia e com um objetivo definido em vista proporciona entrar em contato com o poder da mente universal. Chamo sua atenção para o que aconteceu quando Judas Iscariotes traiu a fé de Cristo. A quebra do vínculo de harmonia gerou ao mestre a maior catástrofe de sua vida. E, por uma questão prática, deixe-me sugerir que, quando o vínculo de harmonia é quebrado, por qualquer causa que seja, entre os membros de um grupo de Mastermind que opera um negócio ou uma casa, a ruína está próxima.
O Mastermind pode trazer benefícios práticos em outros tipos de relações além das comerciais. Sim, pode ser de uso prático em qualquer forma de relacionamento humano onde a cooperação seja necessária. Pegue uma residência, por exemplo, e observe o que acontece quando um homem, sua esposa e os outros membros da família colocam suas cabeças e corações a trabalhar para o bem comum de toda a família. Você encontrará felicidade, satisfação e segurança financeira. Você já deve ter ouvido que a esposa de um homem pode ajudá-lo ou quebrá-lo. Bem, isso é verdade, e eu vou lhe explicar por quê. A aliança entre um homem e uma mulher casados cria a mais perfeita forma de mastermind conhecida, desde que a aliança combine amor, compreensão, unidade de objetivo e completa harmonia. Evidência disso é o fato de que se pode encontrar a influência de uma mulher como a principal força motivadora na vida de praticamente todos os homens capazes de realizações notáveis ao longo dos séculos. Privilegiado é o homem que se casa com uma mulher que dedica a vida a fortalecer o poder da mente dele misturando-a com a sua em um espírito de compreensão e harmonia. Esse tipo de mulher nunca irá quebrar homem algum. Ela provavelmente irá ajudá-lo a realizar feitos que ele não alcançaria sem a ajuda dela. Se entendi corretamente, a aplicação e o uso corretos do princípio do Mastermind dão a um indivíduo o benefício da educação e da experiência de outras pessoas, mas vão muito além disso e ajudam o tal indivíduo a entrar em contato com e usar as forças espirituais disponíveis para ele. É isso? É exatamente esse o meu entendimento. Um grande psicólogo disse certa vez que, sempre que duas mentes entram em contato, nasce dessa associação uma terceira mente, intangível e de maior poder que as outras duas. Se essa terceira mente se tornará uma ajuda ou obstáculo para uma ou ambas as mentes em contato, dependerá inteiramente da atitude mental de cada uma delas. Se a atitude de ambas as mentes for harmoniosa, simpática e cooperativa, então a terceira será benéfica para ambas. Se a atitude de uma delas ou de ambas as mentes em contato for antagônica, controversa ou hostil, a terceira será prejudicial. O Mastermind não foi criado pelo homem, você sabe. Faz parte do grande sistema das leis naturais e é tão imutável quanto a lei da gravitação que mantém as estrelas e os planetas em seus lugares igualmente definido em todas as fases de sua operação. Podemos não ser capazes de influenciar essa lei, mas podemos entendê-la e adaptar-nos de forma que ela nos traga grandes benefícios, independentemente de quem sejamos ou de nossa vocação. Partindo de sua análise do princípio do Mastermind, fiquei com a impressão de que homens privados da educação fundamental não precisam limitar sua ambição por causa disso, uma vez que é possível e prático usarem a educação de outros. Também tenho a impressão, a partir do que você disse, de que nenhum homem jamais será capaz de adquirir educação suficiente para alcançar sucesso notável sem o auxílio de outras mentes. Essa conclusão está correta? Ambas as afirmações estão corretas. Falta de instrução não é desculpa válida para o fracasso, assim como escolaridade exaustiva não é garantia de sucesso. Alguém disse uma vez que conhecimento é poder, mas essa é uma meia-verdade, pois conhecimento é apenas poder em potencial. O conhecimento pode tornar-se poder apenas quando organizado e expresso em termos de ação definida. Há uma grande diferença entre ter muito conhecimento e ser educado. A diferença se tornará evidente se você procurar a raiz latina da qual a palavra educar é derivada. Educar vem do latim educare, que significa extrair, desenvolver a partir de dentro. Crescer com a utilização não significa adquirir e armazenar conhecimento. Como expliquei no primeiro princípio, sucesso é o poder de se obter tudo o que se deseja na vida sem violar os direitos dos outros. Observe que usei a palavra poder. Conhecimento não é poder, mas a apropriação e uso do conhecimento e das experiências de outros homens para a realização de um objetivo definido é poder. Mais do que isso, é poder da mais benéfica ordem. Admitindo a verdade e sabedoria de tudo o que você disse, como alguém começa a apropriar-se desse poder e aplicá-lo?
O homem que aplica o princípio do Mastermind com a finalidade de aproveitar a mente de outros homens geralmente começa assumindo total controle do poder de sua própria mente. Falarei mais sobre o processo pelo qual isso pode ser feito quando chegarmos às lições sobre iniciativa e autoconfiança. Mas agora gostaria de enfatizar a importância de eliminar as limitações autoimpostas que a maioria das pessoas coloca em sua própria mente. Em um país como os Estados Unidos, onde existe abundância de todas as formas de riqueza, onde todos os homens são livres para escolher sua ocupação e viver como quiserem, não há razão para alguém limitar as próprias conquistas, nem para sentir-se satisfeito sem todos os bens materiais que seu desejo pessoal exija. Em nosso país existe um grande prêmio para iniciativa individual, imaginação e definição de objetivo, e este consiste no fácil acesso às coisas materiais que cada homem necessita para satisfazer sua ideia de sucesso. Aqui um homem pode nascer pobre, mas não precisa passar a vida inteira na pobreza. Ele pode não ser alfabetizado, mas não é obrigado a permanecer assim para sempre. Mas aqui, assim como em qualquer outra parte do mundo, nenhuma grande oportunidade beneficiará o homem que negligenciar ou recusar-se a tomar posse do próprio poder mental e utilizá-lo para o seu desenvolvimento pessoal. Apenas para enfatizar, repito que nenhum homem pode tomar a plena posse de seu poder mental sem combiná-lo, pelo Mastermind, com as mentes de outros para a realização de um objetivo definido. Poderia descrever, passo a passo, um plano completo a ser seguido na organização de um grupo de Mastermind. Esse procedimento não está muito claro para mim e pode estar ainda menos claro para quem não tem nenhuma experiência na utilização do princípio. O procedimento em cada caso individual pode ser um pouco diferente, dependendo da educação, experiência, personalidade e atitude mental da pessoa que começa a organização do grupo de Mastermind e do objetivo pelo qual organiza. Mas em todos os casos existem elementos essenciais que devem ser observados. Com base no que você disse anteriormente, vou arriscar um palpite sobre qual é o primeiro passo. É a definição de objetivo. Você está certo. Definição de objetivo. O ponto inicial de todas as conquistas é o conhecimento definido do que se quer. Discutimos esse princípio nas nossas últimas 2 entrevistas. O segundo passo é escolher os membros para o grupo de Mastermind. Como já afirmei, cada pessoa com quem um indivíduo se alia no Mastermind deve ter perfeita simpatia pelo objetivo da aliança e deve ser capaz de contribuir com algo definido para a realização desse objetivo. A contribuição pode consistir de sua educação, experiência ou, como é frequentemente o caso, do uso da boa vontade que estabeleceu em seu relacionamento com o público, vulgarmente conhecido como contatos. E qual o terceiro requisito fundamental na organização de um grupo de Mastermind? É o motivo. Ninguém tem o direito, e raramente alguém tem a capacidade, de induzir os outros a participar como membros de um grupo de Mastermind sem dar algo em troca pelo serviço recebido. O motivo pode ser recompensa financeira ou alguma forma de troca de favores, mas deve ser algo de igual ou maior valor do que o serviço esperado. Nunca é demais enfatizar que o homem que tentar construir um Mastermind sem assegurar-se de que cada membro dela recebe o lucro proporcional a seu valor na aliança está condenado ao fracasso. Estou correto ao recordar que em ocasiões anteriores você enfatizou a necessidade da harmonia em um grupo de Mastermind? Está sim. A completa harmonia precisa prevalecer entre todos os membros de uma aliança de Mastermind se eles quiserem garantir seu sucesso. Não pode haver deslealdade pelas costas por parte de nenhum membro do grupo. Cada um deve subordinar suas opiniões pessoais e seus desejos de avanço pessoal ao máximo benefício do grupo como um todo, pensando apenas em termos da realização bem-sucedida do objetivo da aliança. Na escolha dos aliados de um grupo de Mastermind, a primeira consideração a ser feita é se determinado indivíduo pode ir a trabalhar para o bem do grupo ou não. Qualquer membro que se mostre incapaz disso deverá ser imediatamente substituído por alguém que possa e vá. Não pode haver exceções nesse ponto.
Tenho a sensação de que estamos chegando em algum lugar. O que acontece depois de um objetivo ter sido definido e as pessoas apropriadas terem sido selecionadas? Então chega a hora de agir. Uma vez formado, um grupo de mastermind deve tornar-se e permanecer ativo para ser eficaz. O grupo deve seguir um plano definido, em um período definido, rumo a um fim definido. Indecisão, inação e demora destruirão a utilidade do grupo. Existe um velho ditado que diz que a melhor maneira de evitar que uma mula dê um coice é mantê-la tão ocupada que ela sequer tenha tempo ou predisposição para coicear. Pode-se dizer o mesmo dos homens. O sucesso em qualquer empreendimento exige trabalho definido, bem organizado e contínuo. Ainda não inventaram nada que possa substituir o trabalho. Nem todos os cérebros do mundo são suficientes para permitir que um homem alcance sucesso notável sem trabalho. Ao continuar sua explicação dos requisitos fundamentais para a organização de um grupo de mastermind bem-sucedido, poderia explicar qual o papel do líder do grupo. O líder que organiza o grupo deve realmente liderar. Em se tratando de trabalho, deve ser o primeiro a chegar ao local de trabalho e o último a sair. Além disso, deve dar um bom exemplo a seus associados, trabalhando tanto ou mais do que eles. O melhor de todos os chefes é aquele que se torna praticamente indispensável e não aquele que apenas tem a última palavra quando decisões devem ser tomadas e planos devem ser traçados. O lema de todos os líderes deveria ser: o maior entre vocês será o servo de todos. Bem, há uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas estava esperando que talvez você a respondesse antes que eu perguntasse. Com base em sua vasta experiência, qual desses fatores é o mais determinante, por si só, para o sucesso ou fracasso de uma aliança de mastermind? Atitude mental. Em uma aliança de mastermind, assim como em todas as outras relações humanas, o fator que, mais do que todos os outros, determina a extensão e a natureza da cooperação que se tem dos outros é a sua própria atitude mental. Posso dizer sinceramente que, na minha relação com meu grupo de mastermind, nunca houve um momento em que eu não tenha desejado que cada um dos homens da aliança recebesse os maiores benefícios pessoais possíveis e não houve um único momento em que eu não tenha tentado, com toda a minha capacidade, desenvolver em cada um deles a potencialidade máxima de suas próprias capacidades. Uma das mais belas visões sobre a Terra, e uma das mais inspiradoras, é a de um grupo de homens que trabalha em conjunto em espírito de perfeita harmonia, cada um pensando apenas no que pode fazer para o benefício do grupo. Foi esse espírito que deu força quase sobre-humana aos esfarrapados e desnutridos oficiais do exército de George Washington e na luta francamente desfavorável contra soldados mais equipados. Onde quer que se encontre um empregador e seus funcionários trabalhando juntos com esse espírito de ajuda mútua, encontrar-se uma organização de sucesso. Um dos principais benefícios do treinamento esportivo é que ele tende a ensinar os homens a fazer o trabalho de equipe em espírito de harmonia. É uma pena que, depois de deixar a escola, os homens nem sempre carreguem para os seus locais de trabalho o mesmo espírito de equipe. A vida é menos penosa para o homem que tem espírito desportivo. Portanto, deixe que o espírito desportivo se torne um fator importante em cada empreitada do mastermind que comece com o homem que organiza o grupo. Os outros absorverão o espírito a partir do exemplo. Como o mundo seria melhor se as pessoas pudessem aprender a observar apenas o fundamento que você chamou de trabalho em equipe. Diga-me, existem mais regras para a formação de uma aliança de mastermind bem-sucedida? Existe mais uma, que pode ser chamada de relação de confidencialidade. A relação existente entre os homens do mastermind deve ser confidencial. O objetivo da aliança nunca deve ser discutido fora do grupo, a menos que tal objetivo seja a realização de algum serviço público. A melhor de todas as formas possíveis de se dizer ao mundo o que se pretende fazer é mostrar ao mundo o que já foi feito. Ouvi dizer que todos os grandes homens, e existem poucos deles em cada geração, sempre têm algum objetivo em mente que não é conhecido por ninguém, exceto por eles mesmos e por seu Deus. Talvez você não anseie ser grande, mas pode beneficiar-se mantendo essa afirmação em mente e evitando anunciar suas metas e planos antes da realização.
poderia dizer qual acredita ser a mais importante aliança de Mastermind dos Estados Unidos? R. A mais importante aliança de Mastermind dos Estados Unidos, ou de todo o mundo, é a aliança entre os estados de nosso país. Dessa aliança provém a liberdade de que temos tanto orgulho. A força da aliança reside no fato de que é voluntária e apoiada pelo povo em espírito de harmonia. A aliança entre os estados criou a maior variedade de oportunidades para o exercício da iniciativa individual que existe em todo o mundo. Todo o nosso sistema foi projetado e é mantido como um meio favorável ao apoio da iniciativa privada e incentiva a iniciativa pessoal, com base nas 9 motivações básicas. P. Você se importaria de nos lembrar como essa maravilhosa aliança opera? R. O funcionamento da aliança de Mastermind com que nosso país é governado é simples. A aliança é constituída por 3 poderes, conhecidos como executivo, judiciário e legislativo, trabalhando em espírito de harmonia, em resposta direta à vontade do povo. Esse sistema é utilizado na gestão individual dos estados, assim como na gestão da aliança entre os estados, conhecida como governo federal. O sistema pode ser modificado pela vontade do povo e quase todos os funcionários públicos que o administram podem ser exonerados com um aviso breve. Até agora não foi encontrado um sistema de relacionamento humano melhor do que esse. Nem existe perspectiva de se encontrar em um futuro próximo. Talvez nunca encontremos. E não será necessário desde que nosso sistema atual seja gerenciado como seus fundadores pretendiam que fosse, para o maior benefício possível a todos, sem privilégios especiais para ninguém. P. Você fez uma breve referência à aplicação do Mastermind no gerenciamento bem-sucedido do lar. Poderia aprofundar esse assunto e explicar como esse princípio pode ser aplicado na gestão de uma casa? R. Estou feliz por você ter pensado nisso, pois a experiência me ensinou que os relacionamentos na casa de um homem têm influência importante sobre suas realizações empresariais e profissionais. A aliança entre um homem e uma mulher casados cria uma relação que influencia profundamente a natureza espiritual de ambas as partes. O casamento é, portanto, a aliança humana mais favorável para a utilização eficaz do princípio do Mastermind. P. Suponho que no casamento, assim como em todos os outros relacionamentos, existem algumas precauções que podem ser tomadas para garantir o bom funcionamento do Mastermind. Poderia explicar quais são as mais importantes? R. No topo da lista está a escolha do cônjuge. Um casamento bem-sucedido começa com a escolha inteligente do cônjuge. Deixe-me explicar o que quero dizer com escolha inteligente. Primeiro, um homem precisa testar sua parceira em potencial com uma série de conversas francas e íntimas. Deve dizer como pretende ganhar a vida e assegurar-se de que ela esteja de pleno acordo com ele, tanto quanto à escolha da ocupação quanto aos métodos de trabalho. Será de ajuda inestimável a um homem se sua esposa ficar tão completamente convencida de sua atividade profissional e de seu método de ganhar a vida que seu interesse possa ser descrito como intensamente entusiástico. Mas o envolvimento mínimo necessário nesse importantíssimo fundamento da sociedade conjugal deve ser a aprovação sem reservas da ocupação. A incapacidade de entender isso já destruiu a possibilidade de aplicação do Mastermind em muitos casamentos. P. O que você acha dos chamados triângulos amorosos, quando homens casados se interessam por outras mulheres mais do que por suas esposas? R. Acho que não é exagero afirmar que a maioria deles tem início por causa da falta de interesse das esposas pelo trabalho deles. Faz parte da natureza do homem buscar associação próxima com aqueles que mostram grande interesse por seu trabalho. O ego masculino precisa ser alimentado pelo encorajamento pessoal, e ninguém está melhor posicionado para tratar disso do que a esposa. P. E nos casos em que um homem e a esposa estão envolvidos na mesma ocupação ou no mesmo negócio e trabalhando em conjunto por um objetivo comum? R. Em todos os casos em que observei tais circunstâncias, fiquei impressionado com o fato de que a proximidade na associação profissional levou também a um relacionamento social mais próximo, o que deixou muito pouco tempo de sobra para que qualquer um deles pudesse se interessar por outra pessoa ou por qualquer coisa que não dissesse respeito a ambos. P.
Existe alguma outra vantagem quando o homem e a esposa têm interesse mútuo pela fonte de renda familiar? Sim, pois isso leva a uma compreensão mútua sobre as despesas domésticas e pessoais. Se a esposa sabe precisamente como o marido ganha dinheiro e quanto ganha, ela irá, se for uma parceira fiel, ajustar as despesas pessoais e da família de acordo com a renda. Mais do que isso, ela o fará com alegria. Até agora você falou sobre o homem que ainda não escolheu uma parceira. E sobre o homem já casado, o que ele pode fazer se escolher uma mulher que não tem interesse em sua ocupação, ou talvez nenhum interesse em comum? Na maioria dos casos desse tipo é necessário que o marido venda seu trabalho à esposa com o objetivo de induzi-la a começar tudo de novo sob um plano que assegure uma estreita cooperação entre eles. Existem poucos casamentos que não precisam da renovação do plano de relacionamento em intervalos frequentes, garantindo o máximo benefício para ambas as partes e para os filhos. Quando há crianças, de que plano para melhorar e manter relacionamentos você fala? Poderia dar algumas instruções específicas? Seria bom se os casais reservassem um horário regular para uma reunião de mastermind confidencial pelo menos uma vez por semana, durante a qual chegariam a um entendimento sobre cada fator vital do relacionamento, tanto dentro quanto fora da vida doméstica. O contato permanente entre um homem e sua esposa é um elemento essencial para a harmonia e para o esforço cooperativo. Entendo que você definitivamente não aprova que qualquer uma das partes de um casamento dê as coisas como garantidas. Correto? Correto. O princípio do mastermind não pode ser aplicado com sucesso em um casamento sem um programa planejado deliberado e cuidadosamente. Uma discussão ocasional dos assuntos do casamento não é suficiente. Deve haver um período estabelecido reservado para as reuniões de mastermind, e esse programa deve ser respeitado e executado com a mesma cortesia, a mesma definição de objetivo e a mesma formalidade observadas por homens de negócios que usam o mastermind na gestão de suas atividades. Afortunados serão os casais que prestarem atenção nesse conselho e fizerem o melhor uso possível do mesmo, pois com certeza descobrirão uma forma de aperfeiçoar o casamento que nunca poderá ser alcançada por mera atração física ou emoção sexual. Na última declaração você mencionou a emoção sexual. Por causa da falta de educação geral sobre sexo, acredito que esse tema deva ser tratado com delicado discernimento. No entanto, é um assunto de tamanha importância que não pode ser ignorado. Lembro que você colocou a emoção do sexo como o segundo dos 9 motivos básicos que incitam os homens à ação voluntária. Sem dúvida, você, que entende os homens tão bem, tem algumas palavras de sabedoria para nós sobre o assunto. Poderia discuti-lo? A emoção do sexo é a própria fonte de inspiração da natureza, com a qual ela fornece a homens e mulheres o desejo impulsor para criar, construir, conduzir e dirigir. Cada grande artista, cada grande músico e cada grande dramaturgo dá expressão à emoção do sexo transmutado em empreendimento humano. Os homens de visão, iniciativa e entusiasmo que lideram e destacam-se na indústria e nos negócios devem sua superioridade à emoção sexual transmutada. É óbvio que a emoção do sexo é a principal fonte de atração que leva homens e mulheres a se casarem. Por isso, é bom investigar a relação entre a emoção do sexo e o princípio do mastermind. O que você tem a dizer sobre esse assunto? O homem bem informado não tardará em reconhecer as possibilidades disponíveis para ele ao combinar a emoção do sexo com qualquer plano que adote como objeto da aliança de mastermind com sua esposa. A mesma sugestão oferece benefícios maravilhosos para a mulher interessada tanto em ajudar o marido em sua ocupação quanto em manter o interesse dele por ela. Porém, devemos lembrar que o relacionamento sexual, para ser de benefício duradouro como meio de inspiração, deve ser de natureza altamente romântica. Por que você destaca a importância de romance? Porque, onde quer que você encontre evidências da grandeza de um homem, não importa com que idade ou vocação, também encontrará evidências de espírito romântico.
A bolota gera um carvalho apenas em resposta ao estímulo dos raios do sol. O pássaro quebra o casca do ovo e estica as asas apenas em resposta ao calor fora dele. E a semente da realização que repousa no cérebro de todos os homens responde mais rapidamente ao calor do amor e carinho de uma mulher. Ignore o chamado do romance quando ele surgir dentro de você e estará ocultando seus talentos na escuridão do esquecimento. Pelo contrário, ouça o chamado desse mensageiro da inteligência infinita. Trate-o com civilidade e compreensão quando ele chegar, e ele lhe entregará a chave para o templo da sabedoria, cujas portas estão trancadas dentro de seu coração e cérebro. Tudo o que é grande e bom no homem e na mulher está lá apenas pelo dom do amor de Deus. Mantenha a chama do romance acesa. Deixe que ele se torne uma parte importante, da cerimônia do Mastermind, e sua relação conjugal renderá frutos inestimáveis em ambos os aspectos, material e espiritual. Pelo que você disse sobre o espírito do romance, fico com a impressão de que ele é uma grande força motriz que pode ser usada na busca da vocação de um homem, bem como na devoção ao objeto de sua afeição. É essa a impressão que você pretende transmitir? Exatamente. E disse isso porque a força nascida da combinação do amor e do sexo é o próprio elixir da vida, com o qual a natureza exprime todo o esforço criativo. Entenda essa realidade e você entenderá porque o maior uso que um homem pode fazer do Mastermind é aquele que surge da aliança com a mulher que ele escolheu. Entenderá também porque é tão essencial o homem manter o relacionamento com a esposa no plano do romance. Como se faz para acender esse fogo emocional tão poderoso? O espírito de romance nasce da combinação das emoções do amor e do sexo. Entusiasmo, força motriz, interesse aguçado e visão são essenciais para o sucesso em qualquer vocação. E esses estados mentais podem ser produzidos por vontade própria pela pessoa que converte as motivações do amor e do sexo, dois dos mais fortes dos 9 motivos básicos, em um interesse obsessivo por sua ocupação. Romance é uma mistura das emoções de amor e sexo. É um impulso normal e saudável se não for degradado pelo desejo físico. Ele remove o aspecto maçante do trabalho duro. Eleva os pensamentos do trabalhador mais humilde ao status de gênio. Afasta o desânimo e o substitui pela definição de objetivo. Transforma a pobreza em uma poderosa e irresistível força de conquista. Incita a imaginação e a obriga a se tornar ativa e criativa. É o coração e a alma de todos os homens de feitos notáveis que já deixaram suas pegadas nas areias da história. Poderia explicar como aplicar o princípio do Mastermind aos esforços diários de um indivíduo para se apropriar de sua cota de oportunidade americana. Agora vou analisar algumas das utilizações individuais deste grande princípio universal, já que ele pode ser aplicado no desenvolvimento de várias relações humanas que contribuem para a realização do objetivo principal de vida. Cada um dos estudantes da filosofia da realização pessoal deve reconhecer o fato de que a conquista do maior objetivo de sua vida pode ser alcançada apenas com uma série de passos e que todos os pensamentos que ele tem, todas as transações em que se envolve no relacionamento com outras pessoas, todos os planos que cria e todos os erros que comete têm influência vital em sua capacidade de atingir a meta escolhida. O objetivo principal deve ser apoiado e acompanhado por esforço contínuo, e a parte mais importante desse esforço consiste no tipo de esforço aplicado no relacionamento com outras pessoas. Com essa verdade bem fixa na mente, não é difícil entender como é importante ter cuidado ao escolher os associados, especialmente aqueles com quem se entrará em contato íntimo diariamente. Poderia nomear e discutir algumas das fontes de relação humana que o homem com um objetivo principal definido de vida deve cultivar durante seu progresso em direção a seu objetivo. Qual é, por exemplo, a primeira dessas fontes? A primeira fonte importante de relações humanas, fora do casamento, e a que existe entre um homem e aqueles com quem ele trabalha no exercício de sua ocupação diária. Existe uma tendência, comum a todos os homens, de que um indivíduo assuma os maneirismos, a atitude mental, a filosofia de vida, os pontos de vista políticos,
a inclinação econômica e outros traços gerais do mais extrovertido dos homens com quem trabalha diariamente. A tragédia dessa tendência é o fato de que nem sempre o homem mais extrovertido entre os associados é sério. Muitas vezes é um homem com caráter mais duvidoso. No entanto, em quase todos os grupos de associados de trabalho pode-se encontrar pessoas cuja influência e cooperação podem ser úteis. O homem de discernimento com um objetivo principal definido de vida irá provar sua sabedoria ao estabelecer amizades próximas apenas com aqueles que podem e estão dispostos a ser mutuamente benéficos a ele. Os outros ele irá evitar diplomaticamente. O homem com um objetivo definido vai fazer um inventário cuidadoso de cada pessoa com quem trabalha diariamente e vai enxergar cada uma delas como uma possível fonte de conhecimento que poderá pegar emprestado e usar na sua promoção. Se olhar ao redor de forma inteligente, ele irá descobrir que o local de trabalho é literalmente uma sala de aula na qual pode adquirir a maior de todas as educações, aquela que vem com a experiência. O homem com um objetivo construtivo de vida jamais sentirá inveja de seus superiores. Ao invés disso, estudará seus métodos e se apropriará de seus conhecimentos. Como se pode fazer o melhor uso do tipo de educação que você acabou de mencionar? Lembrando-se dos 9 motivos básicos, juntamente com a sugestão de que ninguém nunca faz nada sem motivo. Homens emprestam sua experiência, seu conhecimento e sua ajuda a outros homens porque têm motivo suficiente para fazê-lo. Obviamente, o homem que se relaciona com os colegas com atitude mental amigável e cooperativa tem mais chances de aprender com eles do que o homem beligerante, irritável, descortês ou negligente nos pequenos gestos de cortesia que existem entre todas as pessoas cultas. O velho ditado de que um homem pode pegar mais moscas com mel do que com sal deveria ser bem lembrado pelo homem que deseja aprender com os colegas que sabem mais do que ele e cuja cooperação ele precisa e procura. Obrigado por um esplêndido resumo das vantagens que podem ser adquiridas com o que poderíamos chamar de aliança de mastermind ocupacional. Qual é o outro tipo de aliança necessária para a realização do objetivo principal de vida? A próxima importância é a aliança educacional. A educação de um homem nunca termina. O homem cujo objetivo principal definido de vida é de proporções notáveis deve continuar a ser um estudante e deve aprender de todas as fontes possíveis, especialmente das fontes de onde pode extrair conhecimentos específicos e experiências relacionadas a seu objetivo principal. As bibliotecas públicas são gratuitas. Elas oferecem uma grande variedade de conhecimento organizado em todos os assuntos conhecidos pela civilização. Comportam, em todas as línguas, a soma total de todos os conhecimentos do homem. O homem bem-sucedido se encarrega de ler livros e aprender fatos importantes relativos a seu trabalho provenientes da experiência de outros homens antes dele. O programa de leitura de um homem deve ser escolhido tão cuidadosamente quanto sua dieta diária, pois é o alimento sem o qual ele não pode crescer mentalmente. O homem que gasta todo o seu tempo de leitura com revistas de humor ou de sexo não está direcionado a grandes conquistas. Um homem deve incluir em seu programa de leitura diária algum material que o definitivamente proporcione conhecimento que possa usar na consecução de seu objetivo principal. A leitura aleatória pode ser atraente, mas raramente é útil no que refere à ocupação de um homem. Você destacou a leitura. Ela é a única fonte de educação disponível para um homem com um objetivo definido de vida. De forma alguma, mediante a escolha cuidadosa de seus associados diários, um indivíduo pode aliar-se a homens com quem pode adquirir farta educação em conversas comuns. Clubes profissionais e de negócios oferecem a oportunidade de formar alianças de grande benefício educacional, desde que se escolha os clubes e as associações individuais dentro deles com um objetivo definido em mente. Desta forma, muitos homens travam relacionamentos sociais ou profissionais de grande valor na realização de seu objetivo principal. Nenhum homem pode ser bem-sucedido na vida sem o hábito de cultivar amigos. A palavra contato, conforme usada em relação à convivência pessoal, é importante. Se um homem assume a tarefa de aumentar sua lista de contatos pessoais,
Não pode prever os benefícios enquanto está cultivando relacionamentos. Mas chegará a hora em que esses conhecidos estarão prontos e dispostos a ajudá-los se ele tiver feito um bom trabalho em vender-se para eles. Se você quer um trabalho executado sem demora e bem feito, peça para um homem ocupado. O homem ocioso conhece uma profusão de desculpas e subterfúgios.